Aleluia. Em nome de Jesus. Pai amado, Deus eterno e justo, Deus santo, eu te apresento tua serva, meu Pai. Usa ela, Senhor, aleluia, na tua palavra agora para abençoar a tua igreja, meu Deus. Senhor, aleluia, que venhamos, meu Pai, ouvir aquilo, Senhor, que tem o Senhor para nós essa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Aleluias. Eu estava dentro do carro hoje com a Ruth, e lá começou o momento de oração, e eu falei, eu amo ouvir oração. Aí hoje chega aqui, eu vejo, o presbítero Heleno falando de que maneira que ele ora, pela casa, pela esposa, pelos filhos. Porque eu nunca falei, é nosso, é meu. Deus vai de encontro com as minhas filhas, Deus de encontro com o meu marido, Deus vai de encontro com a minha casa. E a gente vai aprendendo, que não é nosso, é de Deus, É algo maravilhoso, de que maneira que o Senhor vai nos ensinando. A palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 30, diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi a seus homens, ao terceiro dia, a Ziglag, já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul e sobre Ziglag, e tinham ferido a Ziglag e a tinha posto fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nelas, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram cativos, os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade. Eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos e filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoá, a jezreelita, e Abigail, mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Amém? Pode se assentar. Então, aqui nós ouvimos, lendo a palavra do Senhor, a gente vê que Davi não estava, na casa dele, não estava lá na cidade dele, no acampamento, até porque ele tinha ido para ajudar o rei Aquis, que era um filisteu. Mas quando o exército filisteu viu que Davi, juntamente com a sua tropa, estava lá para lutar contra os israelitas, eles temeram, porque ele falou, não, a gente sabe que ele é valente, a gente sabe que ele é israelita também, e no meio da batalha ele pode nos abandonar e se voltar com o povo dele. E o rei Aquis agradeceu, a ajuda e falou, volta para o teu povo, volta para a tua casa, porque não vai dar para você estar conosco. E quando a Bíblia diz que quando ele chegou no acampamento, tudo estava queimado. E não havia mais filhos, e não havia mais filhas, e não havia mais esposa. E se nós formos nos colocar no lugar, é desesperador. Porque pensa eu sair para trabalhar, e quando eu chegar, a minha casa está toda queimada. Aí não tem Ruth, não tem Laila, não tem Benjamim, não tem Israel. Cadê esse povo? Qual foi o hospital? Aonde que eles estão? Não sabemos aonde está. Pegaram aqui e levaram, mas levaram para onde? Eu não sei. Então pensa no desespero. A Bíblia diz que esses homens choraram até lhes faltar força. Eu fiquei pensando se eu já chorei desse jeito. E eu nunca chorei desse jeito, não. De me faltar força, eu não tenho essa lembrança. E até porque se tivesse acontecido, eu sei que eu saberia. Mas aqui eu fiquei imaginando o desespero. De um momento eu sair de casa e eu ter tudo, e no outro eu voltar e eu não ter mais nada. E ainda não saber o que aconteceu. Se nós formos olhar em relação aos estudos,
fala que geralmente quando se pegava, né, levava como escravo, as mulheres ali eram violentadas, as filhas eram violentadas. Pensa, meu Deus, eu com a minha Ruth, misericórdia, eu com a minha Té, gente do céu, com tanto cuidado, com tanto zelo, como que vem alguém e pega? E ainda que eu não vi, mas muitas das vezes não vem as retaliações, as setas do adversário na nossa mente. Será que está comendo? Será que bateram? Será que estruparam? Será que violentaram? E o meu filho, o que estão fazendo? E eu fiquei imaginando toda essa perturbação, assolando a vida desses homens. E a Bíblia diz que eles choraram até lhes faltar força, mas na mesma hora eles se levantaram contra quem? Contra o líder. E quem que era o líder? Davi. Porque se eles não tivessem ido com Davi para a peleja, o acampamento não tinha ficado desprovido. Ia ter pessoas ali para que, se o inimigo aparecesse, eles iam estar ali lutando. E quando a gente traz para nós sabemos que a gente sempre quer arrumar um culpado. Então, ou a gente vai botar a culpa no pai, ou vai botar a culpa na mãe, ou vai botar a culpa no filho, ou vai botar a culpa no sogro, na sogra, no cunhado e na cunhada. Só que a Bíblia mesmo nos orienta que essas coisas não adiantam. O que nós temos que fazer é nos posicionar. Tá, a situação está aí, agora o que eu faço? Porque Davi já tinha chorado. E o choro em si não trouxe as mulheres de volta, não trouxe os filhos de volta, ele tinha que se posicionar. E nesse culto, é culto de se posicionar. A situação está aí. Às vezes eu vou orar pelo marido e eu não vou ver a solução de imediato, mas eu vou me posicionar porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu creio num Deus que é poderoso para tocar nesse coração e trazer transformação. Eu tenho orado por esse filho, eu tenho orado por essa filha, mas olha só a situação. Nós não podemos olhar para a situação, mas nós temos que olhar para o Deus que tem o poder de mudar a situação. Porque se nós formos enxergar só o que está diante dos nossos olhos, quem faz campanha? Quem vem buscar pela família? Mas muitas das vezes a gente quer se apoiar e jogar para alguém. E aqui, Davi viu toda essa situação. A Bíblia mesmo falando que o povo chorou, que os homens choraram. Mas depois eles mesmos já estavam pensando em apedrejar esse líder. Mas a palavra do Senhor diz que Davi fez o quê? Ele foi buscar a Deus. Ele foi buscar força em Deus. E quando nós estamos na casa do Senhor, é isso que nós estamos fazendo, buscando força em Deus. Eu sei que teve uma segunda-feira que a Angelita falou assim: nossa, trabalhar do jeito que eu trabalhei, com a correria que foi, é coisa de louco estar aqui na igreja. Eu falei, louco não, compromissado, fiel, porque louco é louco, ele é louco, está no meio da rua, doido, fazendo brum. Não, quem tem compromisso está. Quando tem, como no caso no ensaio, ela tem uma responsabilidade, ela tem um compromisso. Então, ela sabe que ela tem que estar. Tem as suas exceções, às vezes acontece coisa e não dá para estar. Mas quando a pessoa é responsável, quando ela é comprometida, ela está trabalhando ou não. E aqui, Davi, ele tinha um comprometimento com essa família. Então, ele viu que ficar ali só chorando não ia resolver. Ele tinha que se posicionar. A Bíblia diz que ele chamou Abiatar, que era um sacerdote, fez toda a preparação para consultar a Deus. E muitas das vezes a gente não quer consultar, a gente quer nas forças dos braços, a gente quer fazer do nosso jeito, é aquilo que eu estou sentindo, é aquilo que tem que ser feito, não porque eu acho que é assim, porque eu acho que é assado. Mas aqui o exemplo de um homem que estava com tudo destruído, não sabia se encontrar alguém vivo ou não. Mas ele foi até Deus, ele foi até o sacerdote, ele foi até aquele que tinha uma palavra, que ia pegar ali, sabe, a palavra e dar uma orientação. E a Bíblia diz que ele orou ao Senhor e consultou o Senhor, como aqui no 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa e alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Oh, é tão maravilhoso quando nós viemos para a casa do Senhor e tem sacerdotes para trazer alimento, para trazer uma palavra. Porque eu digo para vocês que eu tenho sido tão enriquecida nessas oportunidades que Deus tem me dado de estar aqui nas terças-feiras, porque cada dia um testemunho, cada dia uma orientação, cada dia um conselho.
Mas também se vier todos esses conselhos e essas orientações, e nós não darmos ouvido, a gente não vai viver as bênçãos de Deus. Hoje eu estava na consagração lá em Poá, e uma irmã dando testemunho, ela falou assim, que ela estava com dívidas e já tinha 3 contas penduradas na geladeira, ia chegar a quarta, e a missionária Gisele chamou ela e perguntou como que ela estava, e ela disse que ela começou a chorar. E ela falou, missionária, eu estou com conta atrasada, assim, 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 e agora eu estou para receber esse dinheiro da menina que eu cuidei, e eu estou nesse negócio, se eu dou o dízimo, se eu pago as contas. E a missionária Gisele falava assim, tu dessa idade ainda tem dúvida, o que você vai fazer? Bem coisa de missionária Gisele, é pastora Rosa, tudo farinha do mesmo saco, mas uma benção, glória a Deus. Aí diz que a missionária Gisele falou para ela, não, você vai pegar o seu dinheiro, você tira o dízimo, e o que der para fazer, você faz, e vai confiar em Deus. E ela falou que foi embora com aquele conselho, fica meio indecisa se vai fazer ou não, mas obedeceu. Hoje ela estava na igreja testemunhando que uma causa dela que estava na justiça foi liberada, ela pagou as 4 contas, deu para dar. Irmãos, então quer dizer, veio um conselho, a pessoa obedeceu o conselho, ela pôde viver o milagre. Então aqui o Senhor, a gente olhando para a vida de Davi, ele viu toda essa situação, ele foi buscar o Senhor falou com ele, você vai perseguir e você vai alcançar. Aí eu fico pensando nos 600 homens, porque pensa que era 600 que queria jogar pedra. Agora, como que eu convenço esses 600 a ir comigo? Porque eu convenci da primeira vez, fui para ajudar o exército inimigo, quando voltei, não tinha mais família. Agora, como que eu arrasto esse povo de novo? Mas aí a importância de eu e você termos vida com Deus. Porque o fato de eu e você servirmos a Deus e termos vida com Deus, nós não estamos isentos de errar. Erramos. Só que as pessoas vão olhar e vai ver Deus em nós, não no erro, mas vai ver em nós a nossa parte humana, que como humanos nós estamos sujeitos a falhas. Mas nós não podemos esquecer o que esse líder fez. Então esse filho não pode esquecer dessa mãe, esse filho não pode esquecer desse pai, essa mulher não pode esquecer desse marido, esse marido não pode esquecer dessa mulher diante de uma falha. E as outras coisas que foram feitas? E os outros benefícios que foram feitos? Por causa de um único erro, eu vou invalidar tudo isso? E nós sabemos que nós, como seres humanos, nós fazemos essas coisas. Mas a Bíblia diz que esses homens foram com Davi. E no meio do caminho, porque, irmão, sempre tem processo. Aqui está falando de libertação. E não foi uma coisa fácil. Foi uma coisa que ele teve que estar ali sensível àquilo que o Espírito Santo ia estar falando para ele fazer e conduzir aquele povo. Mas até alcançar essa família, teve uma caminhada. E muitas das vezes a gente vem uma terça-feira, vem 2 terças-feiras, vem 4 terças-feiras, ai, não vi, e para. Não é para parar. Nós temos que perseverar, porque enquanto nós estivermos vivos, nós vamos ter marido, nós vamos ter esposa, nós vamos ter filhos, vai ter genro, vai ter sogra, vai ter nora, vai ter neto. Como que eu paro? Eu não posso parar, eu estou viva. E nós temos que estar ali orando. E crendo que Deus é poderoso para fazer. Crendo que Deus é poderoso para trazer quebrantamento no coração daqueles que nós temos apresentados. Crendo que Deus é poderoso para trabalhar nas nossas vidas. Porque muitas das vezes a gente fala assim, Deus vai de encontro com o meu marido, Deus vai de encontro com os meus filhos, e o Senhor está falando, eu preciso de encontro com você, porque se eu tratar na tua vida, eu alcanço ali, porque quantas das vezes o problema somos nós, mas a gente está tão focado em ver o problema do outro, que nós esquecemos de nós, e é tempo de nós analisarmos, quem sou eu como mãe, quem sou eu como esposa, quem sou eu como vó, quem sou eu como vizinha, o que é que os meus enteados veem em mim? Porque eu não tenho só a Laila e a Ruth e o Benjamin. Eu tenho Sheila, eu tenho Juliana, eu tenho Kelly, eu tenho Rafael. O que eles veem? Quem sou eu no momento da aflição? Eu só no oba, quando é para comer, como a gente se reuniu, acho que foi domingo retrasado, né, Sheila?
Então, para comer é uma maravilha, porque crente não tem... Você também estava, né, Arthur? Desculpa, né? Então, para se reunir a gente não tem problema, não. Mas e no momento da dificuldade? Quem nós somos? E aqui, houve um processo. E todo período, né, em relação à libertação, tem processo. Não tem tratamento de Deus sem tempo, não tem tratamento de Deus sem processo. Tudo tem tempo, tudo tem processo. E muitas das vezes nós somos reprovados e temos que voltar de novo. Mas o Senhor, Ele está aqui com a misericórdia dEle estendida sobre a minha vida e a tua vida nessa noite, em o nome de Jesus. E a Bíblia diz que eles nesse caminho encontrou com um homem ferido. E ali encontrando com esse homem ferido, eles deram lá suco, eles deram lá pão, eles se alimentaram. E o homem falando, não, nós fomos em tal lugar, saqueamos, fomos naquele, saqueamos, chegamos em Ciclague, saqueamos. Gente, eu fiquei pensando, já pensou um miserável desse? Fala que teve na minha casa e pegou os meus, eu ia falar, me dá meu pão, me dá minha uva. Seu miserável, já pensou? Mais um pouco a gente fala a palavra, Deus colocou inimigo na minha mão, não é assim? Mas olha só como nós temos que aprender. Porque não tem momentos assim que a gente pensa que a má influência é o outro. Meu marido está assim porque começou a trabalhar numa firma e tem uns atribulados. Não, a minha filha mudou desse jeito porque ela começou a andar com umas pessoas. A gente sempre quer proteger o nosso. E às vezes o outro é a ferramenta de Deus para lapidar o meu caráter, o teu caráter, os nossos filhos. Porque ali Davi tinha a opção de pegar uma espada e acabar com aquele homem. Ah, você que esteve na minha casa, então agora você vai morrer. Mas ele viu aquilo como de Deus. Ele entendeu que Deus, Ele é Deus de propósito. E Deus não ia permitir aquele encontro sem um propósito, sem um plano. Deus, Ele sabia o que estava fazendo com Davi, estava experimentando Davi naquela situação. Hoje eu e você não sabemos, não entendemos a situação que nós estamos, mas saiba que Deus está experimentando eu e você nessa situação. O que eu e você vamos fazer diante de uma pessoa necessitada que de repente nos prejudicou? Se nós vamos usar de misericórdia, se nós vamos ver como Deus, ou se nós vamos agir com vingança. E aqui a Bíblia diz que ele alimentou, esse homem se recuperou, e ele falou para esse homem assim, ó, nos leva até onde está o teu chefe. E o homem falou, não, então jura aí por Deus, que se eu levar, você não vai me entregar nas mãos dele. E Davi falou que não. E aquele que era inimigo, foi aquele que o Senhor usou para conduzir. E a Bíblia diz que quando chegaram lá, o que eles estavam? Todos espalhados na terra, comendo, bebendo e se alegrando, diante do despojo. Irmãos, e muitas das vezes nós estamos só chorando, muitas das vezes nós estamos só reclamando, mas não nos posicionamos em relação à nossa família. E o inimigo vai criando espaço, e ele começa a rir de mim e de você, começa a dançar, porque se você for olhar aqui, fala assim, deixa eu ver, e acharam no campo, não, ainda não vai ser aqui, então Davi lhe disse, não, também não é esse, deixa eu ver, aqui ó, no 15, e disse-lhe Davi, poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe, por Deus me jura que me não matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando, porque todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Então eles estavam felizes. Os inimigos estavam festejando aquilo que tinha feito na casa de Davi e na casa daqueles outros homens. E quantas das vezes o inimigo ele está feliz com aquilo que ele está fazendo na minha casa e na tua casa. Mas o Senhor ele está falando para mim e para você nessa noite, se levanta, se posiciona, para de reclamar, para de acusar, para de procurar culpado, vem, faz como Davi, me busca, pede orientação para mim e eu vou te orientar. O mesmo Deus que guiou Davi, e ele pôde chegar naquela tropa,
E ele pôde, pegar as esposas, pegar os filhos e poder voltar para casa. É o Deus que está aqui nessa noite, ouvindo a minha e a tua oração. O nosso Deus, Ele não faz acepção. O Deus que trouxe libertação no passado é o Deus que liberta nos dias de hoje. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. Há esperança para mim e para você. Nós servimos um Deus todo-poderoso, e a minha esperança e a tua esperança está em Deus, o Deus todo-poderoso, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, de Abraão. É o Deus que está aqui nessa noite, mas Ele está dizendo para mim e para você: se esforça, se esforça, e se nós continuarmos a leitura, diz assim: feriu Davi, no 17, e feriu Davi Deus de o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos, que montados sobre camelos fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomara os amalequitas. Também as suas 2 esposas livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Oh, aleluias! Aleluia, 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 aleluias. Eu sei que tem momentos que a gente olha e fala assim: como que vai ser esse encontro, Deus? Como que o Senhor vai tocar nesse marido? Como que o Senhor vai tocar nessa mulher? Como que o Senhor vai tocar nesse filho? Como que o Senhor vai tocar nessa filha? Como que o Senhor vai tocar nesse pai? Como que o Senhor vai tocar nessa mãe? Mas Deus, Ele sabe o que Ele vai fazer para alcançar os nossos. Ele só precisa daqueles que se colocam na brecha. De repente você pode falar: olha, eu sou sozinha na minha casa. Meu irmão, minha irmã, você não está sozinho. O leão da tribo de Judá é com você. Ele te ajuda, Ele te fortalece, Ele te sustenta. Não para não, continua, porque Ele é contigo. Ele é contigo. E aqui a gente olha que a briga começou de manhã e foi até a tarde do outro dia, para mostrar que não é fácil. Não é fácil. Mas ele não estava lutando por qualquer coisa. Ele estava lutando por pessoas que era muito importante para eles. E nós não estamos aqui por qualquer pessoas. Nós estamos aqui lutando, orando e chorando por pessoas que são muito importantes para nós. Muito importantes para nós. Teve o Dia das Mães, e eu orando, e eu lá na igreja eu falei: Senhor, não tinha outro lugar mesmo para mim estar? Não tinha, eu tinha que estar aqui, porque assim, e não que eu fiquei, sem a gente ficar juntos. Depois eles foram, minha mãe, Marcelo com a família foi tudo para minha casa, ficamos lá com a minha mãe, nos alegramos em tudo, mas eu falei: meu Deus, não tem um outro lugar para agradecer. Eu tinha que estar na igreja mesmo, orando e agradecendo. Porque eu estava vendo uma reportagem na televisão, falando de mulheres que agora estão congelando os embriões, por causa desse negócio do Covid. Então, os médicos têm falado que não é o momento de engravidar. Então, muitas que já tinham se planejado, foi congelar esses embriões, esses óvulos e tudo. Só que é R$20.000. E a diária, a manutenção, como se fosse um convênio, é R$800. Falei: Jesus, eu não preciso de nada disso. Basta eu me distrair com meu marido. Pensa, Jesus, eu com 49 anos, meu Deus, me guarda, eu não quero engravidar de novo, não. Mas basta eu brincar, estou eu de bucho, se fosse o caso. Sem inseminação, sem nada. Quantas mulheres que faz tantas coisas para poder engravidar e não pode? E o Senhor permitiu que eu gerasse 2 vezes, o Senhor permitiu eu ver o meu neto. Então, como que eu vou estar em qualquer outro lugar do que não estar na casa de Deus, agradecendo pela saúde que Ele deu para o meu ventre, agradecendo a Deus por essa alegria de ter amamentado, de ter gerado? Como não agradecer? E eu compartilhava isso na igreja, porque eu falei assim: teve anos que as igrejas Dia das Mães eram cheias. Eu não sei como que está aqui nos domingos, mas lá em Poá era uma festa, uma alegria, e tirava um cantinho para foto com a mãe, e dava presente. A gente ficava até se falando, Luciane, o que vocês vão dar?
Aí, às vezes, eles não queriam falar para mim não imitar. Né? Para mim não copiar. E a gente ficava naquelas festas. Hoje a gente já nem pergunta mais. Porque vão diminuindo, diminuindo. Então, antes falava assim, olha, se o culto fosse de manhã, tinha mais condições, porque a gente ia de manhã para a igreja e depois ia para ver o parente. Agora o culto está de manhã e mesmo assim, Robinho, não adiantou nada, porque o povo continua no hino. Mas, irmão, se a gente for olhar para isso, nós temos que agradecer. Eu sei que tem as suas exceções, às vezes tem mães que moram longe, não moram perto, e de repente você vai ter que viajar, e de repente você vai ter que pegar muita condução para chegar até lá. Tem as suas exceções. Mas se a gente for ver, via de regra, às vezes está todo mundo tão pertinho do outro, mas abandona. Abandona. Eu, para mim, não tenho outro lugar para comemorar meu aniversário, a não ser se cair num dia que não seja culto. Agora, se for culto, você pode saber que eu vou estar na igreja, porque não tenho outro lugar para me comemorar. Não tem. É muito legal estar com a minha família, é muito legal estar lá na igreja, é muito legal. Mas eu me sinto assim realizada, como esse ano para mim foi um privilégio, fazer aniversário em plena terça-feira, poder estar na consagração de manhã e de noite estar aqui na igreja. Gente, foi um presente tão grande, porque há uma gratidão. E há uma gratidão por quê? Porque eu estava cativa. Eu estava nas mãos do diabo, cheia de infelicidade, cheia de tristeza, sem esperança de nada. E Deus mudou a minha história. Deus me fez uma mulher honrada. Deus preparou um marido. Deus me fez gerar novamente. Deus tem mudado a minha história. Então, o mesmo Deus que ajudou Davi, é o Deus que tem me ajudado, é o Deus que tem te ajudado. Então não deixe de confiar e de crer nesse Deus. Se posicione dentro da tua casa. Ainda que você esteja desanimado ou desanimada, peça ajuda, como Davi fez. Ele foi pedir ajuda, ele foi para um sacerdote, ele foi consultar a Deus. E nosso Deus, ele é tão educado que ele não fica sem falar, ele sempre se comunica. E ele falou com Davi, ele deu uma direção e Davi foi bem sucedido. Então, a direção de Deus para mim e para você acerca da nossa família. E se nós formos fiéis em obedecer, saiba que há libertação para os meus e para os teus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo.